Doutora Laila, agradeço Sua Excelência pela organização, pela presteza. O Gustavo Mazei, meu querido amigo, colega, um dos colegas da magistratura eleitoral, colegas de COPEGE, enfim, seja muito bem-vindo. Doutora Tereza Teixeira, também, é um prazer conhecer a colega. Prazer é meu. É uma honra e um privilégio dirigir os trabalhos na presença, integrar essa banca na presença de Suas Excelências. Doutora, pela ordem aqui, doutora Giovana Busnello, doutora Amanda Aciali, doutora Thaís Oliveira, doutora Késia Santos. Também é um privilégio poder dirigir os trabalhos e espero que Suas Excelências façam o melhor de si. E já de antemão digo que serão interpeladas, né, como foi a orientação da doutora Laila, pela banca, né, pelos examinadores, pelos avaliadores, e que isso não significa que não estejamos aqui para abrilhantar os trabalhos de vocês. Muito pelo contrário, é para possibilitar que vivenciem a realidade do cotidiano forense, tanto aqueles que estão na magistratura quanto aqueles que estão como causídicos na advocacia. Então, inicialmente, eu passo a palavra para a doutora Giovana Busnello, que, pelos recorrentes, fará a sua sustentação oral, lembrando que Sua Excelência poderá ser interpelada a qualquer momento. Vossa Excelência tem a palavra. Gostaria de cumprimentar a todos, excelentíssimo senhor presidente, nobres julgadores, prezados colegas. Meu nome é Giovana Busnello e represento Marcos Rocha, Carlos Cunha e o Partido Comunista nesse julgamento. De início, ressalto que este é um caso de extrema relevância, mas infelizmente muito conhecido na história da política brasileira, no qual temos o poder político e econômico de uma família contra a própria democracia. Primeiro, esta representação abordará no que se ampara o seu interesse recursal. E, em seguida, ainda em sede de preliminares, será tratada a licitude das gravações ambientais e a necessidade da formação do litisconsórcio passivo necessário de Pedro Almeida e Lucas Souza, dois pontos que merecem reforma por essa corte. Em seguida, será tratado o ponto que merece manutenção quanto à reunião das demandas com base no artigo 96b. Depois, em sede de mérito, será abordada a captação ilícita de sufrágio, o abuso de poder econômico, o abuso de autoridade, propaganda antecipada e, por fim, o uso indevido do meio de comunicação pelos irmãos. Inicio ressaltando a existência do interesse recursal por essa parte. O juiz Wacó declarou que as gravações ambientais como se fossem supostamente irregulares, deixando de analisar a captação ilícita de sufrágio por Pedro Almeida, gerente do restaurante de João, e o abuso de autoridade de Lucas Souza, presidente do Centro Espírita Luz Divina, condutas essas que beneficiaram os irmãos Silva. Ora, excelências, considerando o efeito devolutivo recursal, deve essa Corte Superior reavaliar toda a matéria suscitada nesses autos, principalmente no sentido de retificar a decisão do TRE em relação às condutas ilícitas... Senhor presidente, posso questioná-la? Claro. Excelência, a doutora poderia me indicar se existiu algum outro meio de prova em relação à suposta captação ilícita de sufrágio que não escuta? A que Vossa Excelência se refere? Agradeço pela pergunta, Excelência, e aponto que não existiram outras provas juntadas aos autos de início, a não ser as gravações. Na verdade, elas até foram reiteradas pelas testemunhas que foram ouvidas no início, logo na fase inicial das demandas, mas a prova essencial seriam essas gravações, que apenas foram reiteradas pelas testemunhas. Prosseguindo minha fala, em relação ao valor probatório dessas gravações ambientais, a sua licitude foi pacificada por esse tribunal com o julgamento do recurso especial de número 40898, mesmo que sem o consentimento do outro interlocutor ou de autorização judicial. E isso não foi feito à toa. A Corte corrigiu uma postura que estava trazendo impunidade e permitindo que casos exatamente como este sejam evitados e devidamente punidos. Assim, de rigor, o reconhecimento da licitude e do valor probatório das gravações ambientais para possibilitar a análise dos fatos nela contidos.
Uma vez admitida a licitude dessas gravações, enquanto provas... Vossa Excelência me permite? Sim, Interrupção. Em relação às gravações ainda, a licitude das gravações que Sua Excelência refere. As gravações ambientais, elas não podem gerar, gostaria que se posicionasse em relação a isso, elas não podem gerar um flagrante preparado, ou seja, aquilo que uma pessoa possa imaginar estar fazendo antecipadamente e preparar isso para utilizar como prova perante o judiciário? Agradeço pelo questionamento, Excelência, e aproveito para destacar que no julgado mencionado, 40898 do recurso especial eleitoral, foi colocada uma ressalva para que o julgador pudesse ter o critério para analisar a licitude ou não dessas gravações, justamente para evitar situações como essa. Ocorre que no caso dos autos, não há como se falar em nenhum flagrante preparado. As gravações mostram reuniões que aconteceram espontaneamente, e a terceira das gravações mostra uma reunião no centro espírita, em que o presidente falava, sem mesmo perceber ou não que era gravado, simplesmente fazendo o seu discurso, não demonstrando qualquer evidência de um flagrante preparado. Se o senhor se der por satisfeito, prossigo. Sim. Muito obrigada. Uma vez que for admitida essas provas, é imprescindível o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário, tanto de Pedro Almeida, o gerente do restaurante, quanto Lucas Souza, o presidente do Centro Espírita. Porque a jurisprudência dessa corte é no sentido de que o litisconsórcio passivo é necessário entre o beneficiário e o autor material do ilícito. A exemplo, o agravo regimental no agravo de instrumento número 37.523, de maio do ano de 2020. Nesse caso, ambos foram responsáveis pelo benefício ocasionado aos irmãos, através da captação ilícita de sufrágio, viabilizada pelo abuso de poder econômico de Pedro e o abuso de poder de autoridade de Lucas. Ademais, reforça-se a possibilidade da reunião das AIMES com as 3 AIGES, por força do artigo 96b da Lei das Eleições. Conforme o professor José Jairo, enquanto pela primeira o que se pede é a desconstituição do mandato, pela segunda, pretende-se a cassação do registro ou diploma de candidato e a imposição da inelegibilidade. Assim, o pedido formulado na AIME pode estar abrangido na AIGE, ainda que as partes não sejam as mesmas. Dessa forma, nesse caso, a reunião... Me permite, desculpe interromper novamente, mas o Lucas era detentor de mandato? Excelência, agradeço. Do político, ele era detentor de mandato, Lucas? Excelência, agradeço pelo questionamento. E não, Lucas Souza, ele é o presidente do Centro Espírita que proferiu um discurso favorável aos irmãos Silva. Portanto, por ser o presidente de um centro espírita, ele trata-se de uma autoridade religiosa. E o ilícito praticado por ele foi justamente o abuso dessa autoridade, influenciando os seus fiéis a não exercerem o direito de exercer a sua própria vontade na hora das eleições, os influenciando com o seu discurso através da fé. Então, Vossa Excelência aplica analogicamente o dispositivo ao abuso do poder religioso. Agradeço o questionamento, Excelência. E apesar de não haver previsão legal expressa sobre o abuso de poder religioso, entendemos que os fatos aqui narrados se enquadram nesse abuso de autoridade. Tem poder hierárquico, doutora? Existe poder hierárquico, então, entre Lucas e os fiéis, para que a gente possa encaixar como abuso de poder? Sim, obrigada pela pergunta, Excelência. E essa representação entende que sim, que existe esse poder hierárquico, porque como o presidente do Centro Espírita, ele funciona como uma autoridade dentro do centro. Ele guia seus fiéis e os orienta, tanto na fé quanto em outras questões. Portanto, a gente entende que existe esse poder hierárquico. Pode prosseguir, doutor. Prosseguindo agora ao mérito. Queria questionar, doutora Tereza? Não, eu ia fazer o comentário que o senhor fez também. Ela está insinuando com o abuso de poder religioso. Pode prosseguir, doutora Giovana. Apareceu a mensagem de tempo finalizado, então eu peço a concessão de tempo só para finalizar minha fala. Você pode finalizar.
Muito obrigada. Adentrando agora no mérito, essas 3 gravações ambientais mencionadas mostram a primeira, feita no restaurante de João Silva, que ele se valeu de posição superior e prometeu cargos a seus funcionários de forma explícita, conduta vedada no artigo 299 do Código Eleitoral. A segunda reitera essa compra de votos quando Pedro afirma que a situação dos empregados iria melhorar para quem ajudasse João a se eleger. E a terceira, justamente mencionada, onde 200 fiéis são influenciados pela autoridade religiosa de Lucas, que proferiu discurso favorável aos irmãos. Todas essas condutas beneficiaram os irmãos, ainda que indiretamente, não restando dúvidas quanto à captação ilícita de sufrágio. Assim, requer em sede de preliminar o reconhecimento da licitude das gravações ambientais, a formação do litisconsórcio passivo e necessário de Pedro e Lucas e a possibilidade da reunião das demandas. E em sede de mérito, pede-se o reconhecimento da captação ilícita de sufrágio. Encerro aqui minha fala e me coloco à disposição para eventuais questionamentos. Muito obrigada. Obrigado, doutora Giovana. Seguimos diretamente a doutora Amanda Ciali, que seguirá aí com a sustentação pelos requerentes. Bom, gostaria de cumprimentar a todos, excelentíssimo senhor presidente, nobres julgadores e prezados colegas. Dando seguimento aos aspectos de mérito, trato agora do abuso de poder econômico. Ressalta-se, excelências, que há um leque de evidências que apontam para a configuração de abuso de poder econômico. Um dos ilícitos eleitorais é a doação de pessoa jurídica, visto que o financiamento da campanha dos candidatos Silva se fortaleceu nos lucros de suas empresas familiares, fato vedado pelo artigo 31, inciso 1 da Resolução 23.607 de 2019 do TSE. Em verdade, os irmãos Silva se valeram da confusão patrimonial entre as figuras deles mesmos e das pessoas jurídicas de suas empresas, de modo a ludibriar o julgador e desequilibrar o jogo eleitoral. Isso porque... Pois não, excelência. Permita-me, houve alegação de fraude entre doação de pessoa física decorrente de lucros de pessoa jurídica? E como é que se comportou o julgamento das contas de campanha em relação à fonte de financiamento? E completando, essas despesas foram realizadas na campanha ou na pré-campanha? Muito obrigada pelo questionamento, excelências. Como se depende dos autos, o excesso dos gastos foram na pré-campanha, que a margem, juntando a margem de excesso de gastos dos irmãos, tanto no período de pré-campanha quanto no período de campanha, eles excederam juntos o limite de R$8.000. E acerca da doação de pessoa jurídica, o artigo 31 ele é expresso que é vedado a candidato receber direta ou indiretamente doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie por pessoa jurídica, que foi o caso que aconteceu vindo das empresas dos irmãos. Perdão, Amanda, mas o primeiro julgador questionou com relação à prestação de contas. Como é que foi abordado isso na prestação de contas do candidato? Obrigado, doutora Tereza. Doutora Amanda? Obrigada, doutora Tereza. A prestação de contas dos candidatos excedeu o limite, foi indicado pela prestação de contas que os candidatos deveriam devolver ao Tesouro Nacional R$3.000. O valor de R$3.000. Vocês podem prosseguir, doutora Amanda. Satisfeito, Gustavo, doutora Tereza? Sim. Uhum. Em verdade, excelências, também houve o abuso de poder econômico na somatória de gastos que ultrapassou em R$8.000 o limite. Inclusive, os gastos realizados na suposta pré-campanha foram o dobro daqueles da campanha propriamente dita, assim como ocorreu no caso da senadora Selma, que teve seu mandato cassado. Portanto, restou configurada a prática de abuso de poder econômico com gravidade suficiente para a aplicação das sanções previstas no artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64 de 90. Excelências, como não há expressa previsão legal acerca de abuso de poder religioso, essa representação entende que Lucas Souza incorreu na prática de abuso de autoridade, em desfavor da liberdade de voto de 200 eleitores, ao proferir discurso favorável aos irmãos Silva em culto religioso. É vedado realizar propaganda eleitoral de qualquer cunho dentro de locais de uso comum, como em templos religiosos, por força do artigo 37, parágrafo 4º da Lei das Eleições.
Neste caso, excelências, nos termos do voto do ministro Fachin, no recurso especial eleitoral de número 8285, houve a prática de proselitismo político. Ou seja, Lucas se valeu de sua posição de influência para obter votos, utilizando o púlpito como palanque político. Além disso, excelência... Você me permite? A votação dos candidatos, foi extremamente expressiva, como refere inicial. Extremamente expressiva. Vossa Excelência entende que houve, nesse número de votos da influência religiosa que Vossa Excelência acabou de referir, Vossa Excelência entende que há expressiva influência no resultado das eleições com esses, se não me equivoco, 200 votos, 200 pessoas que estavam presentes? Se houve essa expressiva votação, esses 200 votos modificariam a eleição? Seria possível se caçar alguém por conta desses 200 votos, sob a sua ótica? Obrigada pelo questionamento, senhor presidente. A jurisprudência dessa corte é pacífica no sentido de que apenas a captação de um voto já configura o ilícito de captação ilícita de sufrágio. E essa representação entende que Lucas, ao influenciar politicamente os seus fiéis, eles atingiram diretamente o processo eleitoral e o próprio Estado Democrático de Direito na questão de normalidade e lisura das eleições, do pleito eleitoral. Mas, doutora, eu lhe questiono pelo seguinte aspecto. A captação ilícita de sufrágio, ela decorre de uma questão nuclear, que é a oferta de alguma vantagem. Qual foi a oferta que Lucas fez aos fiéis para que houvesse a caracterização de captação ilícita de sufrágio? Porque, diferente do abuso de poder, a captação ilícita de sufrágio demanda de um critério objetivo. Houve isso? O que é que ele ofereceu? Obrigada pelo questionamento, excelência. O abuso de poder de autoridade que incorreu Lucas Souza e respondendo o questionamento de Vossa Excelência, não houve um oferecimento explícito de alguma vantagem, mas o discurso proferido por Lucas Souza foi favorável aos irmãos Silva no culto religioso, na cerimônia religiosa no Centro Espírita Luz Divina. E entendemos que isso foi uma influência, um enviesamento da liberdade de voto dos eleitores presentes naquele estabelecimento. Doutora Amanda, salvo engano, você disse que esse culto aconteceu num período de pré-campanha, correto? Houve pedido explícito de voto nesse momento desse culto? Muito obrigada pelo questionamento, excelência. Não houve o pedido explícito de voto na referida cerimônia religiosa, mas ao proferir discurso favorável e os irmãos estando presentes naquela cerimônia, essa representação defende que houve um enviesamento e um cerceamento na própria liberdade de voto e de escolha dos eleitores. Ok, obrigada. Pode prosseguir, doutora Amanda. Quanto à propaganda antecipada, excelências, a lei das eleições assevera que as emissoras de rádio devem conferir tratamento isonômico aos candidatos em suas entrevistas. E não é o que ocorre neste caso. Durante o período da pré-campanha, foram concedidos 60 minutos a mais de entrevistas a João para expor suas propostas de uma suposta nova política. Vejam, a título de exemplo, se compararmos com a propaganda eleitoral gratuita na rádio, o tempo excedente equivaleria a uma semana de promoção de João, considerando que para os governadores são concedidos 20 minutos por dia. O meu tempo foi finalizado, eu gostaria de pedir a Vossas Excelências... Pode prosseguir. Há uma semana de promoção de João, considerando que para governadores são concedidos 20 minutos por dia, por 3 vezes na semana, conforme o artigo 47, inciso 5 da Lei das Eleições. A situação fica ainda mais clara, excelências, quando observada em sua totalidade. Afinal, não é todo pré-candidato médio que tem a oportunidade de realizar 75 eventos presenciais em todo o estado do Paraná.
Assim, excelências, a massiva propaganda antecipada realizada pelos irmãos induziu seus eleitores a erro, ocasionando no uso indevido dos meios de comunicação. Os eleitores divulgaram uma série de desinformações, desde a pré-campanha até o momento das eleições. Atribuíram aos candidatos feitos de mandatários passados, através de disparos de mensagem em massa, comprovados com a juntada de 15 prints no WhatsApp e publicações no Facebook e Instagram, o que violou os artigos 9º, 28, inciso 4, a linha B, e artigo 34 da Resolução 23.610 do TSE. Assim, excelências, muito embora a liberdade de expressão seja um direito fundamental, a propagação de notícias falsas deve ser veementemente repudiada, sob o risco de ofensa ao próprio Estado Democrático de Direito. Me endereçando ao final da exposição, excelências, destaco que a conjuntura da manutenção de poder é estrutural e com um percurso histórico, somente adquire novos contornos, remontando a mais de 500 anos de relação entre o Estado brasileiro e a religião, por exemplo. Em paralelo, diante dos resquícios do coronelismo, também se vislumbra o controle e a influência das elites econômicas ainda presentes no Brasil, excelências. Há com isso um inevitável reflexo político. Nota-se que os irmãos Silva foram eleitos em essência por seu poderio econômico e político, mascarando práticas da velha política com uma roupagem democrática. Assim, excelências, cristalina é a necessidade da atuação da justiça eleitoral a fim de garantir a lisura e a normalidade das eleições. Portanto, pede-se provimento ao recurso para reconhecer em sede de preliminar a ilicitude das gravações ambientais, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário de Pedro Almeida e Lucas Souza, a manutenção da reunião das demandas com base no artigo 96b e, em sede de mérito, a captação ilícita de sufrágio por Pedro e Lucas e a manutenção do poder econômico pelos irmãos, a manutenção do reconhecimento de propaganda antecipada e, por fim, excelências, a manutenção do uso indevido dos meios de comunicação por parte dos irmãos Silva. Me coloco agora à disposição do questionamento de vossas excelências. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, doutora Amanda. Vossa Excelência concluiu os seus trabalhos. Agora passamos automaticamente à doutora Thaís Oliveira, que, pelos requeridos, iniciará a sua sustentação oral. Doutora Thaís, você tem a palavra. Vossa Excelência está sem áudio, doutora Thaís. Tem que ligar o áudio. Desculpa. Excelentíssimo senhor presidente, desde já cumprimento Vossa Excelência e estendo meus cumprimentos ao eminente relator e, na sua pessoa, aos demais membros desta Corte. Preliminarmente, Excelência, requeremos a esta Corte que seja declarada a suspeição do relator nos moldes do artigo 145 do CPC e subsequentes, em virtude de sua relação e vínculo de amizade íntima com o então candidato a deputado federal, Marcos Rocha, representando assim... Vossa Excelência fez isso por petição ou faz agora... Foi feito por petição, Excelência. Agradeço. Representando assim uma mácula ao devido processo legal e conferindo nulidade ao julgamento. Quanto à alegação feita pela acusação, agora há pouco, de que os gastos pré-campanha configurariam abuso de poder econômico, pois representaria o dobro dos efetuados durante o período eleitoral. Resta claro que se trata de uma leviandade, Excelência, visto que tal afirmação não leva sequer em conta o período que precede o pleito eleitoral, que é quase 6 vezes maior que o período de efetiva campanha. Comparado aos ínfimos 45 dias de pleito eleitoral, são 9 meses de pré-campanha atribuído aos candidatos irmãos Silva. A prova mais cabal de que não há quaisquer abuso de poder econômico é que a prestação de contas feita pelos irmãos Silva, que foi inclusive prestada de bom grado, foi aprovada com ressalva. Além disto, esta Corte deve levar em conta a existência de gastos que, mesmo colocados na prestação de contas, não devem ser computados como tal. Entrando na fala da doutora Giovana Busnello, que se tratando de suposta captação ilícita de sufrágio, ela fez a citação a uma prova já
ilícita, já declarada ilícita. Então, não há que se arguir quanto à ilegalidade das gravações, que além de terem sido distintamente forjadas, quando foi lhe perguntado qual era a prova, se havia essa possibilidade de forjada, a doutora não soube responder diretamente, mas foram sim forjadas. E tem clara dissimulação constando nas provas, tanto que foram declaradas ilícitas. E tem como base o entendimento já firmado em sede do TRE. Excelências, o flagrante preparado já foi comprovado pela declaração de licitude. Vossas Excelências devem levar isso em conta. Para além, a captação ilícita de sufrágio restaria impossibilitada também em virtude dessa captação só existir depois de registrada a candidatura. Ressaltamos que não houve a captação, pois João Silva nem candidato era quando a AIGE foi impetrada. Quando vamos falar agora de propaganda antecipada, temos que levar em conta que a contratação de uma mídia especializada não vem com o objetivo de ferir, de macular o procedimento eleitoral. Não, durante a pré-campanha, a função... Doutor Thaís, me ouve? Me permita. Estou ouvindo. Vossa Excelência referiu a contratação de mídia especializada. Não entraria no exagero, no abuso do poder econômico? Não, Excelência, de forma alguma. Não poderia entrar no exagero, pois a única função, é de assessorar profissionalmente, da mesma forma que se contrata um advogado quando se trata de qualquer relação jurídica. Então, a mídia, ela vem para apenas fortalecer, assessorar e coibir, inclusive, quaisquer atos que pudessem ferir o pleito eleitoral. A intenção, então, Excelências, foi a de resguardar, a intenção de proteger os, à época, pretensos candidatos, devendo levar em conta as suas garantias constitucionais ao não cercear seus respectivos direitos de levar informação aos seus pretensos eleitores. Em virtude disso, eu trouxe uma RESP do senhor ministro Luiz Fux, que é a RESP 5124 de 2016, que diz que mesmo que não existam direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, a vedação ou mesmo a limitação à propaganda veiculada antecipadamente, desde que resguardem objetivos constitucionalmente legítimos, devem salvaguardar de forma justificada quando houver tal limitação, que seria a garantia fundamental da liberdade de expressão. Doutor Thaís, posso ter um questionamento com Vossa Excelência? Pode. Tem questionamento? Fique à vontade. Não. Me perdoe, então eu entendi equivocado. Pode prosseguir, doutor Thaís. Desculpa, está dando uma falha. Eu peço que o senhor repita. Vossa Excelência pode prosseguir. Tá, obrigada. Então, Excelência, em momento algum houve quaisquer violação ao artigo 36A da LE. Mesmo que 75 eventos, como foi dito pela doutora Amanda Aciari, que foi em todo o estado do Paraná. Isso é muito interessante, essa afirmação de que foi em todo o estado do Paraná, porque o estado do Paraná possui 399 municípios. 75 eventos é um valor muito pequeno para se alcançar todo o estado do Paraná. Então, esses 75 eventos realizados em pré-campanha evidenciam a inexistência de finalidade de captação de votos, que é uma finalidade necessária para que se configure o artigo 36A da LE. Doutora Thaís. Diga, doutor. Excelência. Me permita, esses 75 eventos, eles foram todos abertos ao público ou parte desses eventos foram direcionados aos correligionários partidários? A maioria dos eventos foram em praças, se utilizando de material sonoro, então a maioria deles foi sim aberta ao público. Vossa Excelência entende que esses eventos de pré-campanha, eles se destinaram licitamente ou corriqueiramente aos eleitores e não a assegurar que a participação do pré-candidato nas convenções e ser escolhido nas convenções. Vossa Excelência entende que os eventos... Exatamente. A participação aos eventos... Desculpa, está falhando, está cortando a sua pergunta, Excelência. Vossa Excelência entende. Vocês me ouvem?
Estou ouvindo. Agora sim. Vossa Excelência entende que esses eventos, 75 eventos em praças públicas, em locais de distribuição da plataforma, ainda que não tenha havido pedido de voto, isso consta expressamente na inicial, Vossa Excelência entende como lícitos, independentemente deles não terem se destinado aos correligionários, como o doutor Gustavo Mazei questionou, independente de esses eventos não visarem a escolha dele nas convenções como candidato efetivo. Sim, e também, Excelência, tanto que se trata do direito do próprio eleitor de ter conhecimento do pretenso candidato. Posso continuar? 75 cidades no Paraná, elas são cidades polo. Não, no caso, 75 eventos. Não se diz se foram em 75 cidades diferentes, apenas que foram 75 eventos. Vocês podem prosseguir, Thaís. Posso continuar? Tudo bem. Em suma, nenhum dos atos alegados ou divulgações em mídias sociais, como será abordado posteriormente pela doutora Kézia Santos, não alcançam evidências de que houve qualquer propaganda eleitoral extemporânea. Em síntese, pelo que se observa do caso em comento, o mesmo já se inicia em descrédito em virtude da suspeição que incide em uma nulidade processual. E mesmo que esta corte não entenda pela suspeição do relator, os fatos analisados comprovam a impreterível causa de reforma e imediata retirada à sanção de cassação. Muito obrigada, excelências. Obrigado, doutor Thaís. Passo imediatamente a palavra à doutora Kézia, que continuará a sustentação oral. Doutora Kézia, Vossa Excelência tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, reitero os cumprimentos realizados pela doutora Thaís Oliveira a todos os presentes nesta Corte de Justiça. Excelências, os irmãos Silva, eles foram acusados quanto ao uso indevido dos meios de comunicação. E o primeiro ponto a questionar é referente aos 60 minutos a mais que foram concedidos pela emissora de rádio a João Silva. Mas antes é importante frisar aqui que todos os outros candidatos também tiveram a oportunidade na referida rádio. E a questão dos 60 minutos, elas não seriam suficientes para trazer um desequilíbrio ao pleito. Até porque, excelências, João Silva, ele foi eleito com 68% dos votos. Então, alguns minutos a mais ou a menos não macularia o pleito, levando em consideração a quantidade de votos que lhe receberam nas urnas. Outro ponto, ainda nesse mesmo tema, a destacar, é que eles também foram acusados de propagar fake news através de disparos em massas e de mensagens em redes sociais, como WhatsApp, Facebook, Instagram. Mas está claro nos autos do processo que essa propagação ela foi realizada por supostos eleitores apoiadores. Os prints de mensagens que foram anexados aos autos, em nenhum deles se vincula a algum dos irmãos Silva. Até porque, excelências, as redes sociais dos pré-candidatos, elas eram privadas. Em nenhum momento eles repostaram essas mensagens. Em nenhum momento eles compartilharam, marcaram seguidores a fim de propagar essas mensagens. Então, aqui, percebemos que não houve anuência dos candidatos. Então, são provas rasas que não devem ser consideradas a fim de levar à cassação do mandato. Outro ponto aqui... Doutora Kézia, me ouve? Sim, excelência. Doutora Kézia, esses 60 minutos, ainda voltando à circunstância da rádio, esses 60 minutos de diferença, ainda que os demais tenham tido a oportunidade de se manifestar na rádio, Vossa Excelência não entende que fere o princípio eleitoral e constitucional da isonomia? E também gostaria que Vossa Excelência abordasse se essa rádio não é da família e não faria um link aí com o abuso do poder econômico também? Excelência, a questão dos 60 minutos
nós devemos levar aqui em consideração que isso foi durante todo o período eleitoral na pré-campanha, então diluído em um espaço de tempo muito maior do que levando em consideração a campanha. Então, reunindo todo esse espaço de tempo com todas as entrevistas que elas totalizaram, chegaram a 60 minutos, a defesa não vê como um abuso em relação em consideração que foi um espaço de tempo muito maior. Não houve grandes mídias em períodos maiores. Foram somente o somatório de pequenas inserções que geraram 60 minutos. Vossa Excelência está afirmando isso? Exatamente isso. O somatório de tempo que levou aos 60 minutos. Satisfeito, vocês podem prosseguir. Pois não, Excelência. Presidente, ficou faltando só a esclarecimento com relação à vinculação do candidato com as empresas. Sim, a emissora de rádio, ela pertence à família do candidato, à família dele. Mas, como eu falei, ela franqueou a oportunidade a todos os outros. Não foi apenas a João Silva, todos os outros também tiveram oportunidade. Vocês podem prosseguir, doutor Kézia. Muito obrigada, Excelência. Outro ponto a destacar é em relação ao abuso de poder religioso. Eles também foram acusados em relação a esse abuso. Mas, Excelências, simplesmente pelo fato deles estarem participando de um culto, de uma reunião religiosa no centro espírita. Então, é algo que eles já praticam rotineiramente. Eles participam desses eventos religiosos no centro espírita e que, naquele momento, o líder religioso proferiu algumas palavras em relação a ele, mas, em nenhum momento, foi constatado que ele pediu votos para os candidatos, para os pré-candidatos, e não houve também a anuência deles em relação ao que ele estava falando. Mas o que devemos deixar claro aqui é que os irmãos Silva, eles estavam lá não em posição de destaque, eles estavam lá como qualquer um fiel. E em nenhum momento eles subiram até o púlpito para pedir a palavra e pedir votos aos fiéis que estavam lá, Excelências. Então, eles estavam apenas participando de um evento religioso em que eles têm essa liberdade de praticar sua fé. Então, em nenhum momento aqui nós podemos configurar em abuso religioso. Até porque, Excelências, essa demanda aqui, ela nem deveria estar nos autos do processo, porque ela faz parte de um aditamento tardio do Ministério Público, em que ele vai contra o que diz o artigo 329, inciso 1º do Código de Processo Civil, em que fala sobre essa impossibilidade do aditamento posterior à citação e ao despacho saneador. Então, aí é uma forma de estar cerceando aqui o contraditório e a ampla defesa, direitos garantidos. Então, nem deveria estar aos autos do processo. E outro ponto muito importante também a destacar aqui, Excelências, é que houve, em relação à eficácia imediata da decisão do TRE. Porque a partir do momento em que se é determinada essa eficácia imediata, o TRE não atentou para o que diz o artigo 257, parágrafo 2º do Código Eleitoral, em que diz que o recurso ordinário, quando ele é interposto contra a decisão proferidas por juiz eleitoral, por Tribunal Regional Eleitoral, que resulte em cassação de mandato, ele apresenta um efeito suspensivo. Portanto, Excelências, aqui nem caberia a tutela imediata, a fim de antecipar a eficácia. Gustavo, a senhora pode, Excelência, a senhora pode me tirar uma dúvida? Houve pleito em sede de ação cautelar para a aplicação imediata do 257 ou Vossas Excelências estão fazendo em sede de preliminar de recurso? Vossa Excelência pode repetir, por favor? O pedido de efeito suspensivo
que está previsto no 257, Vossa Excelência alegou em preliminar do recurso ordinário de Vossa Excelência ou manejou uma ação cautelar para que esse efeito suspensivo fosse imediatamente aplicado? Em preliminar, Excelência. Ok. Pode seguir, doutora Kessia. Então, como eu estava falando, essa decisão dessa eficácia imediata, ela se configura como uma decisão contra-majoritária, contra a vontade soberana do povo. Justamente aquilo que nós temos na nossa Constituição Federal, artigo 1º, inciso único, que diz que todo poder emana do povo e ele o exerce através de representantes eleitos, que foi o que aconteceu. João Silva, José Silva, eles foram eleitos pela vontade do povo, da maioria do povo. E isso, excelências, sim, e levando também em consideração essa decisão que traz, sim, um prejuízo devido à alternância de poderes, porque isso causa um travamento na administração pública. Então, vai trazer prejuízos à população, e isso traz também uma limitação da vontade do povo e atingindo o nosso Estado democrático de direito. Então, excelências, diante de tudo o que foi exposto aqui pela defesa, percebemos que não se constata aqui provas robustas, provas gravosas o suficiente para se levar à cassação dos mandatos de João Silva e José Silva. Então, levando em consideração isso, levando em consideração a vontade soberana do povo, que foi percebido de forma nítida em relação aos candidatos, João Silva, 68% dos votos, José Silva, candidato a deputado federal com mais votos no Brasil, levando em consideração tudo isso, esta defesa, ela pede a procedência do recurso para a reforma da sentença do Tribunal Regional Eleitoral, acerca da cassação dos mandatos, assim como a improcedência do recurso da prática contrária, também a restituição dos irmãos Silva em relação aos seus respectivos cargos, que esse aditamento ele seja expurgado dos autos e que seja restabelecido o efeito suspensivo para que sejam mantidos os cargos dos irmãos Silva até a decisão do mérito. E é isso que a defesa requer. Muito obrigada. Doutora Kessia, finalizados os trabalhos, a Corte, evidentemente, deliberará acerca das sustentações de Suas Excelências, dos pleitos formulados. Agradecemos a todos. Tem a réplica, doutor. Ah, é verdade. Tem a réplica da doutora Giovana e a réplica da doutora Thaís. A réplica a doutora Thaís. Não, doutora Giovana. Giovana para a réplica e doutora Thaís para a tréplica. Gostaria de agradecer a todos. E as formalidades no processo eleitoral vêm justamente para garantir a isonomia entre todos os candidatos e a efetivação da soberania popular. Assim, a Justiça Eleitoral deve intervir em casos como este para assegurar a lisura do feito. A parte contrária acusa essa representação de errar quanto às gravações, valendo-se de um precedente do TRE, para sustentar seu argumento. Contudo, foi fixada a tese por esta corte e, portanto, hierarquicamente superior a qualquer TRE de que tais gravações são lícitas. A doutora deveria se debruçar aos autos para conferir que o candidato que defende proferiu discurso totalmente espontâneo, sem nenhum funcionário lhe perguntasse nada, não havendo que se falar em flagrante preparado. Em que pesa a parte contrária dizer que a suspeição fora alegada em petição própria, essa foi feita em sede de contestação, o que contraria a disposição do artigo 148, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, que exige forma específica para tanto. E a parte contrária ainda tenta apontar que essa representação não tivesse noção geográfica do Paraná, mas justamente por ter essa noção que apontamos que os 75 eventos realizados com equipamentos de som em praças, locais privados, ocorreram ao redor de todo o estado, conforme já demonstrado nos autos. Não há que se acolher a tese defensiva quanto à falta de anuência dos candidatos, tendo em vista que o artigo 9º da Resolução 23.610 dispõe que qualquer das modalidades de conteúdo, inclusive veiculado por terceiro, pressupõe que o candidato tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir com razoável segurança pela veracidade das informações veiculadas. Ademais,
a representante da parte contrária ousa dizer que a vantagem das urnas autoriza a ilicitude dos candidatos no processo eleitoral. Ora, excelências, nem há que se falar de tamanho absurdo. Quanto ao encontro religioso no Centro Espírita Luz Divina, apenas ao citar o nome dos candidatos para proferir o discurso e fazer propaganda política, já está configurado o abuso de autoridade. Lucas vale de toda a estrutura das igrejas para influenciar todos os seus fiéis ali presentes, associando o voto nos irmãos a uma conduta aprovada por Deus ou qualquer seja a crença ali defendida. Assim, que ainda que as outras partes busquem construir uma narrativa com armadilhas processuais, isso não passa de uma ficção. E aqui precisamos de uma decisão baseada na verdade. Afinal, esses foram os fatos provados. Mais uma vez, agradeço pela oportunidade da fala e fico à disposição para qualquer questionamento. Agradeço, doutora Giovana. Passo a palavra para a tréplica, a doutora Thaís Oliveira. Obrigada, excelência. Senhores ministros, como já abordado, as alegações da acusação não trazem consigo robusto corpo probatório. A doutora disse para que a defesa se debruçasse contra os áudios, mas infelizmente a defesa não pode se debruçar contra provas ilícitas. Excelência, não devem os agentes políticos terem seus direitos constitucionais cerceados, e ressaltamos isso. A exemplo dos prints trazidos a esta corte como prova, que foram em número muito grandes, foram 15 prints, contudo nenhum único direcionado diretamente aos candidatos, para ver como a acusação vem de forma evasiva tentar ludibriar vossas excelências. Senhores, excelências, a máquina pública, ela não pode ser movimentada em vão. A vontade soberana de 68% do eleitorado do estado do Paraná não pode ser simplesmente jogada no lixo. Reitero que este caso já nasceu eivado de descrédito, caracterizado pela suspeição do relator, que incide em uma nulidade de todo o processo. Os autos devem então retornar ao TRE para novo julgamento com a substituição do relator. Já lhes foi comprovado, excelências, que não houve a propaganda antecipada e por não haver vínculo entre os candidatos e as alegadas fake news, mesmo tendo meios para tanto, ainda assim, não houve abuso do poder econômico, pelo qual já foi abordado. Reitero, excelências, nossos pedidos quanto à procedência do recurso para a reforma na sentença do TRE acerca da cassação do mandato de João e José Silva, pelo qual solicitamos a restituição dos irmãos aos seus respectivos cargos, mas iniciamos os pedidos, excelências, com a nulidade do processo e do julgamento, uma vez que já foi abordada a suspeição do relator do caso nos moldes do artigo 145 do CPC. Muito obrigada, excelências. Obrigado, doutora Thaís, doutora Giovana, pelas suas conclusões finais. E agora sim, agradeço a participação da doutora Giovana Busnello, da doutora Amanda Aciari, da doutora Késia Santos, da doutora Thaís Oliveira, desejando sucesso, dizendo que ficamos impressionados com as sustentações e as defesas das teses e antíteses que trouxeram a nossa apreciação. A Corte deliberará oportunamente. Agradeço, peço ao doutor Gustavo e à doutora Tereza também que permaneçam, mas antes de pedir que as colegas deixem o chat, dizer que foi um prazer, um privilégio participar e dirigir essa banca na presença e no ombro amigo do doutor Gustavo Mazei e da doutora Tereza, e dizer que esse evento de divulgação da nossa justiça especializada, justiça eleitoral, é algo inovador e que servirá, sem dúvida nenhuma, de norte a outros que virão. É uma alegria poder estar aqui com vocês. Eu deixo meu agradecimento e, mais uma vez, parabenizo a doutora Amanda, a doutora Giovana, a doutora Kézia e a doutora Thaís. Muito obrigada. Agradeço também a Melo pela brilhante direção aqui e a correção, e pedindo escusas eventuais falhas, como havia esquecido a réplica e a tréplica, porque não são usuais na justiça eleitoral, e eu venho de uma escola prática, mas, sem dúvida alguma, deveria até ser
uma possibilidade regimental. Isso, né? Muito obrigado. Muito obrigada. Também agradeço a todas, parabenizo aí a todas as estudantes. Esse modelo de multicorte é fantástico. Nós, na nossa instituição, lá já mandamos para a multicorte de arbitragem, que é um multicorte internacional. E o melhor disso tudo, doutor Jean, é que, diferente da realidade prática nossa na lida dos TRS, que é a única justiça que não permite a composição, isso é muito interessante, aqui nós não estamos avaliando quem ganhou ou perdeu o julgamento. Nós estamos avaliando vocês como estudantes, e eu posso dizer que efetivamente é gratificante a gente poder fazer a avaliação de vocês 4, sem poder ter que escolher quem é o melhor, porque todo mundo saiu muito bem. Eu parabenizo aí pelo esforço. Não foi fácil, porque que eu sou bonzinho, mas o doutor Jean pegou pesado o julgamento inteiro, mas a gente faz isso justamente para que vocês se aprimorem cada vez mais, tá bom? Parabenizo, agradeço a doutora Tereza. É o quê? Doutor Jean, Gustavo, eu pensei que Vossa Excelência tinha concluído. Agradeço a todos e um bom dia, viu? Doutor Jean, doutor Gustavo, também queria inicialmente agradecer o convite que recebi, fiquei muito honrada de participar. Já tinha participado aqui em Belo Horizonte de um evento, uma competição também de direito eleitoral, que foi lá na sede do nosso TRE. Acho que isso é uma conduta assim, excelente para os estudantes. Eles têm oportunidade de conviver com a prática de um julgamento efetivo, de um processo efetivo. Isso assim, eu já tenho 27 anos de formada, na minha época não tinha isso. A gente ia assistir como mero espectador. Aqui não. Eles têm oportunidade de vivenciar, fazer a sustentação oral, haver o questionamento por parte do julgador. E eu quero cumprimentar todas as duas equipes pela qualidade das sustentações que fizeram, ver-se que elas se prepararam, estudaram para isso, e com isso ganhamos todos. Ganha a Justiça Eleitoral, ganha as faculdades, ganhamos nós que participamos disso, porque saímos daqui melhores e mais instruídos. E quero parabenizar também a equipe que está aí por trás, operacionalizando tudo e permitindo que isso se realize de uma forma tão efetiva e tão competente como foi. E agradeço especialmente ao doutor Gustavo e ao doutor Jean, porque tive a oportunidade de conhecer duas pessoas, dois conhecedores do direito eleitoral. Estou muito feliz, muito satisfeita com essa participação. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. É verdade. Um privilégio estar em companhia da colega. A doutora Amanda e a doutora Giovana são de que estado? A doutora Kézia e a doutora Thaís, só para o meu conhecimento aqui, pelos sotaques são diferentes. Isso. A Amanda e Giovana, a gente é de São Paulo. São Paulo, Amanda e Giovana de São Paulo. Nós somos do estado do Pará. Pará. Qual instituição, meninas, vocês estudam? A gente eu e a Amanda somos do Mackenzie. Nós somos da Universidade Federal do Pará. A minha filha faz 4º ano da PUC de São Paulo. Ai, que bacana! Colega lá. Minha melhor amiga também faz direito lá. Que bom. Boa sorte para vocês. Muito obrigada. Em nome da comissão organizadora, mais uma vez agradeço aos nossos excelentíssimos avaliadores, Dr. Jean conduzindo a presidência da sessão, como sempre, brilhantemente, Dr. Gustavo, doutora Tereza, muito obrigada por todos os questionamentos, por estar abrilhantando aqui nossa competição e fazendo acontecer tão bem, e parabenizar as equipes pelas arguições incríveis. É um processo de amadurecimento que a gente vê acontecer diante dos olhos. Eu estou muito feliz assim, de estar aqui por trás, organizando tudo e vendo nossas expectativas serem superadas. Meus parabéns, meninas, de verdade, foi incrível. E estou à disposição para auxiliar os avaliadores no preenchimento da ficha, se necessário for. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigada. E encerraremos a sessão agora, ok? Nós que agradecemos. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Um abraço a todos, um prazer.